Perfeito. Sabe que o nosso programa, ele ouve as pessoas na rua. E como o senhor é um prefeito jovem, eu peguei... 5/7, viu? Eu peguei jovens para falar, né? Vamos falar com a Mariana, a primeira que vai fazer uma pergunta para você aí. Prefeito, a GCM vai ser mais humanizada em relação aos moradores de rua? Entendeu o que ela perguntou? Se vai ser o atendimento a pessoas e moradores de rua, se vai ser mais humanizado. É isso. Olha, Mariana, essa humanização passa por um entendimento da própria população, Mariana. A cidade de Santos, ela oferece todos os serviços. A gente faz abordagem, ninguém é retirado à força. A pessoa tem um animalzinho de estimação, ele é levado para o abrigo, tem lá um espaço pet onde o animal é tratado, a pessoa recebe alimentação, a pessoa quer voltar para casa, a gente paga a passagem, entra em contato com a família ou com o município de origem, a gente dá emprego, salário mínimo para a pessoa trabalhar na prefeitura, seja na zeladoria. A gente tem exemplos de pessoas que trabalham na Secretaria de Finanças, contadores que estavam em situação de rua, né? E é um serviço humanizado. O que acontece é que a gente fez uma pesquisa e a população, como de uma maneira geral, ela não tem sedimentado em si essa questão da população em situação de rua. Primeiro que até a gente, tecnicamente, quando a gente fala população em situação de rua, é como se fossem todas as pessoas iguais, com todas as histórias. Sim, são diferentes. E não é. O tratamento e a atenção que tem que ser dada é individualizada. Cada caso é um caso. Você tem pessoas que estão na rua, e muitas delas por questões de álcool e droga, dependência química. Você tem pessoas que viveram verdadeiras tragédias. Tem um senhor que era advogado, se sente culpado pelo acidente automobilístico, que morreu a esposa e a filha, ele mora no muro do cemitério porque ele quer estar perto da família. E tudo leva a uma questão de álcool, de droga, a maioria dos casos, ou casos de saúde mental. Só que a população, parte dela, e não é pouco, entende que é uma situação diferente. Então, eu vejo muito, Mariana, a gente vê muito nas redes sociais. Prefeito, olha, a cidade está muito suja. E aí, junta sujo com... É muita coisa, não sei o quê. E pessoas em situação de rua. Aí eu respondo para as pessoas, olha, aqui a gente tem mais de 1.100 pessoas limpando a cidade diariamente. Existem bairros que são limpos 2 vezes por semana, 2 vezes por dia, bairros comerciais, né? Então, há um sistema de limpeza pública e que, infelizmente, as pessoas jogam sujeira no chão. E, no caso das pessoas em situação de rua, não é uma questão de que a cidade está suja porque tem pessoas em situação de rua. Exatamente. É uma questão social. E aí há um entendimento errado. E de saúde pública também. E de saúde pública. Prefeito, a cidade está insegura. Está isso, assalto e muitos moradores de rua. Olha, existem pessoas em situação de rua que cometem furtos, até por conta da dependência química, é verdade. Furtos de fios, é verdade. Mas quando a Guarda Municipal abordou 2 caras que fugiram dentro d'água, eles estavam de moto. Eles não eram pessoas em situação de rua. Então, quem rouba fio não é pessoa em situação de rua. É também? É também. E, normalmente, para comprar droga. Infelizmente, é verdade. Porque tem o receptador. Bom, como é que a gente resolve a questão da criminalidade? No Brasil, ninguém é preso. Nem o colarinho branco, né? Nem o cara que rouba a correntinha, né? Minha filha me mandou, pai, estou mandando aqui na rede social o cara que roubou uma correntinha de um turista. Aí eu falei para ela, filha, ele já foi preso, porém ele já está solto, porque ninguém fica preso, né? Se a gente não mudar o Código Penal, não vai resolver. E o Código Penal tem que servir para todos, para o cara do colarinho branco e para o cara da correntinha. Então, a população muitas vezes confunde a criminalidade e sujeira, zeladoria, com pessoas em situação de rua. E jamais pode ser feito isso. Existe uma desconformidade, muitas vezes, do que a gente acha uma postura correta. Existe. O cara tá deitado no banco da praia. Tudo bem. E se for um surfista com um shorts bonito, aí não incomoda. Aí não incomoda. Está deitado no banco da praia. Então, é uma questão de cultura nossa, né? E não entender. E essas pessoas, Mariana, o Brasil, ele não tem, aliás, o mundo, né? É um problema mundial. E aumentou muito.
As guerras, os conflitos, a desigualdade social, isso é fruto de desigualdade social. A gente não tem uma política efetiva para resolver esse problema. O mundo está procurando, porque é uma política individual. Você sabe que a maioria são pessoas dependentes químicas. E o dependente químico não tem cura. Ele é dependente químico a vida toda. E aí muita gente fala, prefeito, internação compulsória. Tá legal, você vai internar o cara, ele vai ser internado primeiro, não é porque ele usa droga. O médico só vai dar o laudo para ele ser internado se ele estiver em crise e em risco de morte. Então, aí ele entra nessa situação, aí ele vai ser internado. Essa internação compulsória, no máximo 3 semanas, porque é para tirar o cara da crise. Aí ele volta para a rua. Ele não tem apoio social. Se ele não tiver apoio de família, ele perdeu esses laços. No dia seguinte, ele já está usando droga novamente. Então, essas soluções simples e fáceis, que boa parte da paliativas, inclusive. Não tem. Então, você tem que usar o sistema da assistência social. Você tem que usar os processos de tratamento individual, do convencimento e tudo. E a população tem que ajudar. Porque, olha só, como é que a gente faz para trazer a pessoa para dentro do sistema de atendimento das políticas públicas? É através da alimentação, é através do oferecimento de cursos, de apoio social, de saúde. Aí o que acontece? Muitas pessoas de bom coração, pessoas que querem mesmo ajudar, elas estão levando comida para essas pessoas na rua. As pessoas, infelizmente, dão dinheiro para essas pessoas. A gente fica comovido, né? Fica, não tem jeito. Você está saindo de uma padaria, aí você está com pão, você vê alguém com fome, o que você vai fazer? Exatamente. Aí, outro dia, eu sempre cito essa história, saí de uma churrascaria, na hora do almoço com um amigo, sobrou a comida, ele levou lá o prato, lá com filé mignon, e entregou para o guardador de carro ali. Eu falei, olha, ele falou, pô, entreguei, fiquei com pena. Eu falei, a gente fica com pena, mas esse cara, todo dia ele está comendo carne, porque ele todo dia está na porta da churrascaria, o cara todo dia está na porta da padaria. Se falasse que a prefeitura não oferece comida, tudo bem, mas oferece. Então, se a população também não alinhar com o que o poder público, as políticas públicas fazem, né, nós vamos trabalhar como um cabo de guerra. Muita gente dando dinheiro, dando comida, e a prefeitura tentando atrair a população para dentro dos abrigos. É divergente. Sim. É divergente, porque quando você dá comida e quando você dá dinheiro, você está mantendo a pessoa na rua. E a prefeitura e as políticas públicas querem tratar a pessoa e tirar ela dessa situação. Então, precisa ter uma política clara, precisa ter uma cultura desenvolvida pela população, e é o que a gente fez aí numa propaganda que a gente colocou nos meios de comunicação. E causou, inclusive, um pouquinho de... Não dê dinheiro, não dê dinheiro. Mas, assim, é lógico que não é para dar dinheiro, porque o dinheiro, infelizmente, vai ser revertido em droga. Olha, quando teve a pandemia, a gente dava a cesta básica. 90% dessas pessoas saíam com a cesta básica e iam vender em algum local na região central, que o cara comprava e o cara usava o dinheiro para drogas. Quando a gente deu apoio social para essas pessoas durante a pandemia e elas receberam lá o Auxílio Brasil, os abrigos esvaziaram, porque eles receberam dinheiro e foram para a rua. E depois de 2 semanas, voltaram alcoolizados, queimaram o dinheiro todo com droga, né? Então, isso acontece muito. Então, se você não der o recurso, seja ele financeiro, ou de alimentação, ou de apoio, se não for ele ter um apoio de acompanhamento, infelizmente, nós não vamos ser bem-sucedidos. Existe a caridade e existe a responsabilidade social. O que a prefeitura faz é responsabilidade social. Prefeito, ainda nesse assunto, o problema que a gente percebe bastante é uma falta, acho que, de comunicação da Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal continua, embora negue o tempo todo, continua fazendo abordagens que a gente acha, eu já percebi, já vi, já filmei, né? Abordagens às vezes muito complicadas, né? Por exemplo, de pegar os pertences das pessoas e jogar no carro da Terracom, que acompanha, inclusive, na matéria que nós fizemos recente novamente, quando foi o lançamento dos novos equipamentos para guardas, armamento, um guarda me ligou e falou, olha, Tom, continua, os carros novos são bacanas, mas vamos continuar acompanhando o carro da Terracom, jogando os pertences das pessoas de rua nos carros de lixo.
Isso eu queria que o senhor falasse sobre isso. Aquela região do mercado é um problema do pessoal que mora lá e vai ter uma reformulação no mercado. Como é que vai ser esse pessoal? Pessoas em situação de rua que não vão morar, que vão ficar lá, né? Já tem alguma coisa pensada nesse sentido. Eu vou botar aqui a Clara para falar outro assunto que também é relacionado à guarda, para emendar, que é a questão que fazem com as pessoas, os artistas de rua. Inclusive, tem uma audiência recente falando sobre isso. Como é que a guarda lida com o pessoal de artistas de rua, que a gente confunde. Também reclamações também do munícipe, e eles não entendem que a pessoa está sobrevivendo. Então, vou chamar aqui a Clara para ela fazer uma pergunta para você. Prefeito, a guarda não tem mais o que fazer além de abordar os artistas de rua? Se a guarda não tem mais o que fazer do que abordar os artistas de rua. Então, o que acontece, né? A pergunta sua e a pergunta da Clara, né? População em situação de rua. A gente governa para todos, né? A orientação que a guarda tem, jurídica, se tiver qualquer material e nessa abordagem com a terra. Primeiro que a Guarda Municipal não é para fazer abordagem Exato. Ela só faz diante de alguma denúncia. Bom, sim. O que faz rotineiramente, de maneira recorrente, rotineiramente, sim, é a abordagem social e o consultório para a população de rua, né? Essa é a política que se tem. O que acontece nesse recolhimento de material? A gente governa para toda a cidade. É lógico que para um comerciante, um colchão jogado no meio da rua atrapalha. É lógico que qualquer coisa, sujeira, que esteja fora da lixeira, atrapalha. É lógico que uma mochila no meio da rua pode ser um monte de coisa, né? A orientação que a guarda tem não se recolhe nada que esteja em pertence de alguém. Agora, se você tiver uma mochila, como eu já vi, por exemplo, 6 da manhã, às vezes eu vou andar na praia. Eu vejo no jardim da praia uma mochila embaixo da árvore e ninguém por perto. Eu vejo cobertores jogados na areia, eu vejo cobertores jogados num banco, eu vejo um cobertor na esquina e sem ninguém por perto. Como a gente reclama com as pessoas de não jogar lixo no local, ou jogarem móveis fora do catatreco, a gente reclama de todos. É o que eu falo. A gente não pode reclamar da pessoa em situação de rua que está deitada no banco, se a gente não reclama do surfista que está todo arrumadinho, deitado no banco. Mas a gente também não admite que pessoas joguem móveis na esquina, sim, ou carrinheiros que muitas vezes são contratados para jogar entulho na esquina e jogam. A gente também não admite que pessoas, sejam elas que qualquer, joguem colchão, que pode ser de uma pessoa em situação de rua, como pode ser um morador. Aliás, se a pessoa em situação de rua tem um colchão, é porque algum morador jogou um colchão de maneira inadequada. Então, a guarda, junto com a Secretaria de Serviços Públicos, ela recolhe quando não tem ninguém por perto. Se tiver o cara do lado, tudo bem. Se o cara estiver lá e ele vê que estão recolhendo e ele for lá, não é para pegar. Existem regras. Agora, o que a gente vê é muito colchão, é muita coisa jogada aleatoriamente, sem você ver ninguém por perto. Esses é